ocupação, saúde. E quero aproveitar e fazer um convite: compartilhe esta palavra. Diga de onde você está nos assistindo, mande seu testemunho, seu pedido de oração, e vamos juntos receber de Deus e adorar o nome do Senhor. Diz assim Salmo 16: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. 3. Quanto aos santos que há na terra, quanto aos santos que há na terra, eles existem, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Amém? Tome seu assento. Pai amado, Pai querido, me coloco, o Senhor, em tuas mãos. O seu Santo Espírito usa a minha vida como canal de bênção para trazer edificação à fé dos meus irmãos. Amados, a palavra que estarei ministrando, uma palavra que eu ministrei no domingo passado na cidade de Carapó, porém não foi gravada. Na segunda-feira eu compartilhei um pouco com o pastor, e o pastor até sugeriu de ministrar novamente para os irmãos. E o tema desta palavra é os notáveis da terra. A palavra notáveis significa nobres, magníficos, maravilhosos. São pessoas dignas de nota, pessoas que chamam a atenção para aquilo que fazem, para o seu comportamento, para a sua postura. Digno de nota, digno de atenção. Pessoas que podem ser percebidas, apreciadas pelo seu desempenho, pela sua dedicação. E o que me chama a atenção no Salmo de número 16, que Jesus vai dizer aqui: quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, eles são os nobres, eles são os magníficos, eles são os verdadeiros maravilhosos entre os seres que permeiam a face da terra. Você percebeu que eu falei palavras de Jesus? Mas você pode pensar, mas como palavra de Jesus se são os salmos de Davi? Mas Davi, ele é conhecido como alguém que quase esteve ali entre os sacerdotes. Ele foi rei, foi poeta, foi um grande guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, um homem que viveu se escondendo atrás do coração de Deus. Davi foi notável, Davi foi magnífico, Davi foi maravilhoso. Davi, ele deixou um legado, Davi marcou a história, e até hoje ele é apreciado pelos judeus, até mesmo pelos muçulmanos, e principalmente por nós cristãos, porque ele é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Quando eu disse que essas são as palavras de Jesus, vou explicar por quê. Entre todas as tarefas, habilidades e tarefas e ofícios de Davi, Davi também é profeta. Pouco se diz de Davi como profeta. O sacerdote, ele recebe do povo a lamúria, a necessidade, o problema, e ele leva a Deus, ele tem um ofício, a tarefa de apresentar as demandas do povo até Deus. Mas o profeta, diferente do sacerdote, ele recebe de Deus e ele compartilha com o povo. Davi, ele está aqui vivendo uma clarividência profética. Ele está enxergando o futuro antes de acontecer. É diferente de alguém que vive na carne, na preocupação, tomado pela ansiedade. Uma pessoa preocupada é aquela que se ocupa antecipadamente no imaginar do que pode acontecer e sempre pensando no pior. E ele vive numa tormenta, ele vive debaixo de um pesadelo, é uma preocupação. É algo imaginário, talvez seja assim, talvez não, Deus é que sabe, o futuro pertence a Deus. Mas o profeta no espírito, ele vê aquilo que é exato, aquilo que é real. E entre tantas coisas que ele enxerga, assim como o profeta Isaías, que é também chamado de profeta messiânico, porque fala muito do Messias
muito antes do Messias nascer, do menino Jesus. Davi, ele vai agora compartilhar conosco e também com os judeus nos seus dias, através da música, através da poesia, o conteúdo, as palavras que Jesus usou em uma de suas orações. Olha que tremendo. Eu particularmente imagino que Davi enxergou o Getsemane, Davi enxergou a prensa de óleo, o jardim do Getsemane, naquele momento que Jesus convidou os mais chegados dos seus discípulos para se retirar com ele para um lugar no jardim para orar. E a Bíblia vai dizer que posto em agonia, posto em sofrimento pelo peso do pecado da humanidade, Jesus dobrou o joelho no jardim do Getsemane, e ele não apenas derramou lágrimas, não apenas expressou sussurros e murmúrios e gemidos, mas posto em agonia e sofrimento, a Bíblia vai dizer que os seus poros dilataram, e ele começou a sangrar pela sua pele, pelos seus poros. Agora imagina a cena, Jesus está de joelho dobrado, como o judeu fazia. Alguém que está em pé, posto em agonia, posto em clamor, em súplica, ele se joga, ele se rende, ele cai de joelho e ele se escorrega com as suas mãos e coloca a cabeça no meio dos braços e coloca o seu rosto sobre a terra. Assim estava Jesus no Getsemane. Você já orou em momento de luta e com lágrimas? Você percebeu que o seu rosto ficou banhado em lágrimas? A fronha do travesseiro, ou a roupa de cama, ou o tapete no chão, ou a cadeira que você usou para se debruçar sobre ela ficou banhada em lágrimas. Mas aqui Jesus não está apenas banhando em lágrimas o local onde ele está posto em agonia, mas ele está banhando em suor e sangue. A medicina vai dizer que poucas pessoas chegaram perto disso, pessoas no extremo de um estresse, de um sofrimento, em um desespero, em pressão, em perseguição, viveu algo parecido. Mas aqui está Jesus. Eu imagino que Davi viu todas essas orações, porque ele tinha uma clarividência, os seus olhos espirituais estão abertos. E aqui no Salmo 16, irmão, ele escuta o conteúdo da oração. E vamos imaginar, vamos aqui tentar desenhar como Jesus está orando. Eu imagino que com os braços abertos, é a oração do refugiado, é o Mitzvah de Davi, é a pérola, é o salmo dourado. E ele vai dizer assim: guarda-me, ó Deus. O judeu, alguns tinham o costume de repetir, ele vai repetir novamente e vai dizer: guarda-me, ó Deus. Eu repito, é o salmo do refugiado. Os problemas econômicos e políticos na Síria, na Líbia e tantos países ali da Arábia Saudita, da Ásia. Nós temos aqui do lado do nosso país, o Brasil, Colômbia, Bolívia, alguns lugares onde a ditadura, o comunismo tem trazido tragédia, sofrimento e muita miséria. E o Brasil ali no estado de Roraima, com alguns trabalhos movido na economia, alguns generais, comandantes estão fazendo um trabalho de acolhimento, um trabalho humanitário, e aquelas pessoas estão se refugiando em terras brasileiras. E uma vez que você se refugia em uma terra estranha, você fica feliz porque alguém abriu a porta para você, você fica feliz porque alguém está estendendo a mão para você. Mas alguns pensamentos tomam conta de sua mente, dizendo assim: mas não é obrigação, eles não me devem nada, a qualquer momento eles podem abrir a porta e mandar eu sair de novo. Imagine a mente de um refugiado em um país estranho. A discriminação, o preconceito. Alguém olha e diz assim: mas que volte para o seu país, volte para onde veio. Veio para esse país roubar, veio aqui para tomar o nosso emprego. É posto em sofrimento, posto em angústia. É o salmo do refugiado. E ele precisa dizer: guarda-me, ó Deus. E Davi está contemplando o conteúdo da oração do Messias. E ele toma esta oração como se fosse a sua particular oração. Parece como um novo convertido que começa a frequentar os cultos.
E ele começa a observar a oração do seu pai espiritual, do seu pastor, da sua pastora. Ele ainda não sabe orar, então ele começa repetindo, copiando a oração de quem está ministrando sobre a vida dele. Como quem diz assim: é desse jeito que deve orar, então eu vou orar desse jeito. Davi recita o Salmo 16, é a oração de Jesus, e ele toma posse dessa oração como se fosse a sua própria oração. E aqui está o Messias dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. É o clamor de um refugiado. O meu refúgio está em ti. Coloca a mão no seu peito e diga: Senhor, guarda-me. Guarda-me no meio da pandemia. Guarda-me no meio das crises econômicas. Guarda-me no meio dos problemas de saúde. Guarda-me no meio de filhos, as trevas, as drogas, o problema, casamentos ruindo, famílias se desgraçando. Guarda-me, ó Deus, em ti eu me refugio. A palavra guarda-me é uma palavra de entendimento militar. É ser guardado por um exército, é ser protegido por um presidente, por um líder, por um rei de uma nação. Guarda-me, é a oração do Messias. Ele está conversando com o seu pai, sentado em um alto e sublime trono, e está dizendo: guarda-me, porque em ti me refugio. E a minha pergunta é, antes de entrar no contexto do que Deus colocou no meu coração: qual é o seu refúgio? Em quem você tem se refugiado no meio da tormenta, no meio da perseguição? Porque esta oração, ela é recitada pelo Messias antes de ir para o Calvário. E você começa a perceber, em nome de Jesus eu repreendo o cálice. Você começa a perceber o cerco e a perseguição. Você começa a perceber a afronta, a aproximação dos inimigos, a preparação para o Calvário. E ele vai dizer: guarda-me, ó Pai, em ti eu me refugio. E o verso 2 me chama a atenção. Ele vai dizer assim: digo ao Senhor. A palavra Senhor significa dono. Eu sou sua propriedade. Diga assim: eu sou propriedade peculiar exclusiva de Deus. Diga: eu sou propriedade dele. Mas ele não é um senhor, ele não é um dono de uma terra cuja terra não é bem cuidada. Ele não é um senhor dono de uma propriedade cuja propriedade está abandonada, como se não tivesse um dono. Como é feio ver um terreno baldio, jogado, largado. Não há cerca, há uma vala na frente, está aberto, um mau cheiro. As pessoas não vê limite naquele terreno, e elas começam todo entulho, toda sujeira, elas jogam naquele terreno. Mas quando o dono assume o papel de cuidar daquilo que é seu, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai mandar gradear, ele vai limpar, ele vai carpir o terreno. Ele vai colocar alguma cerca, ele vai colocar um muro ao redor dessa propriedade. Ele vai mandar a colocar uma tubulação na frente. E vai colocar uma plaquinha dizendo: aqui tem dono, não jogue lixo, propriedade peculiar particular. É isto que o salmista está dizendo: digo ao Senhor, tu és o meu dono. Nas entrelinhas ele está dizendo: digo ao dono da minha vida, eu sou tua propriedade, eu pertenço a ti. E eu reconheço que o diabo não vai tocar no meu corpo, porque o meu corpo é sua propriedade, é templo e morada do Senhor. O diabo não vai tocar na minha saúde, porque eu pertenço a ti, preciso de vigor para cumprir o propósito. A minha família pertence a ti, Senhor. O Senhor é dono da minha família, o diabo não vai acabar com a minha família. Diga: bendito seja o nome do Senhor. Digo ao Senhor. O seu pai tem a responsabilidade de cuidar, de prover, mas ele não é o dono da sua vida. Um pai tenta segurar um filho em casa, não é verdade? Um pai humano não quer que o filho vá embora de casa, mas ele não é o dono da vida daquela pessoa. Chega um momento que ele vai, como diz alguém, a andorinha criou asa, ela vai voar. Mas o que está sentado em um alto e sublime trono
Quando o homem reconhece que é propriedade dele, ele cuida, ele zela, ele protege. Não importa como está a sua vida no dia de hoje, levante as suas mãos e diga: eu digo a ti, Senhor, eu sou tua propriedade. E eu reconheço que o Senhor não abandona a sua propriedade. O Senhor não se esquece do que lhe pertence. O Senhor não abandona aquilo que lhe pertence, porque é de estima, é de valor para o Senhor. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. É uma declaração extraordinária de profunda espiritualidade. Vai me dizer que Davi não tinha uma esposa? Tinha. Vai me dizer que Davi não tinha carros, bois, fazendas? Tinha. Vai me dizer que Davi não tinha ouro, não tinha prata? Tinha. Tinha um reino, tinha autoridade, tinha todas essas coisas. Ele não era um pobre coitado. Mas ele diz assim: não possuo bem nenhum, a não ser a ti, Senhor. É como Paulo que diz: olha, Senhor, o resto é refúgio. Eu quero ganhar Cristo. O restante é esterco, é lixo, é banal, é inútil. Porque os bens são temporais nesta vida, a traça e o ferrugem consome. Mas quando Ele é o nosso bem maior, quando Ele é o Deus, o Senhor da nossa vida, quando nós entendemos que Ele é o centro da nossa adoração, a quem nós prestamos obediência, honra, glória, louvor, irreverência, fidelidade, lealdade, tudo muda. Você se comporta diferente no meio da crise, quando você tem no Senhor o seu maior bem. A sua maior conquista é o Senhor presente na sua vida. É por isso que Davi vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. O Senhor me protege, o Senhor me corrige, o Senhor me exorta, o Senhor me ensina, me anima, me motiva. Tu és o meu maior bem, a minha maior conquista. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Versículo 3: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis. Jesus não tem dificuldade, ainda que nós, os seres humanos, venhamos por um momento ter dificuldade de abraçar alguém que está fedendo por causa do álcool. Claro que é mais fácil abraçar alguém que está cheiroso, isso é fato. Precisamos ser sinceros, é muito mais fácil você ir em um ambiente limpo, ornamentado. É muito mais fácil comer uma comida bem temperada, uma comida bem cuidada, bem feitinha. Claro que é, a gente tem bom gosto. A gente gosta de coisas boas. Aquilo que tem qualidade, aquilo que tem excelência. E Deus tem esse caráter, Deus tem essa identidade. Deus gosta de coisa boa. Deus tem o prazer em coisas boas, coisas gostosas, coisas maravilhosas. Mas Ele não tem dificuldade, pelo seu amor, de entrar em ambiente sujo, de entrar em casa mal cheirosa, de abraçar gente que está perdido, de visitar aquele que está no pecado corrompido, aquele que uma hora estava no altar e agora não está mais. Ele não tem dificuldade nenhuma de entrar na favela, de entrar lá dentro do presídio onde o PCC manda, comanda, aquelas coisas todas. Ele não tem dificuldade de entrar nos lugares mais promíscuos da terra. Mas o texto diz: o prazer dele não está nesses lugares, o prazer dele não está nesses homens. Nem na morte do ímpio ele tem prazer. Se fosse um ser humano mau, diria: já foi tarde. É menos peso para os seres humanos, é menos dor de cabeça para a mãe. Olha que esse filho incomodava a mãe dele, até que morrendo deu mais lucro. Assim pensam os homens. Mas entenda, Ele não tem prazer na vida do homem no pecado. Ele não tem o prazer na vida do homem. Ele cuida, Ele visita, Ele ministra atos de graça, de livramento, de misericórdia, para chamar a atenção do homem para a sua tamanha salvação, para o seu favor que o homem não merece, que não lhe custou nada. Ele não tem dificuldade, não é verdade, pastor? Ele não tem dificuldade, mas prazer é diferente. Vamos aqui trocar em miúdos. Eu conversei com uma pessoa e até era pastor.
Eu comecei a falar de livro, comecei a falar de Bíblia, e ele falou logo para mim assim: olha, eu não gosto muito de ler, não gosto muito de estudar. Na hora acabou o meu encanto da conversa. Porque quando você ama ler, estudar a palavra de Deus, ler livros, conhecimento, e você senta com alguém que você percebe que ele também gosta, há prazer naquela conversa. Você não tem dificuldade de conversar com alguém que não gosta, mas existe, precisamos confessar, há mais prazer em conversar com alguém que gosta das mesmas coisas. Você senta com alguém que é músico, e você é músico, e você sabe a sua dedicação, as suas horas de instrumento, a sua pesquisa na internet, você paga a aula, você gasta do bolso. Aí você senta com alguém que deixa para ensaiar na última hora, que não afina o instrumento, que não limpa o instrumento, que não gosta, faz de qualquer jeito. E você começa a perceber que aquela pessoa não valoriza o que faz. Não há prazer em conversar com aquela pessoa. Mas quando você senta para conversar com alguém que é músico, adorador, cantor, e você percebe que aquela pessoa ela é apaixonada por que faz, e ela começa a compartilhar com você as suas experiências, os seus avanços. Nossa, você fica maravilhado. Você, que conversa produtiva. Eu preciso conversar de novo com essa pessoa. Eu preciso aprender algumas coisas novas, porque essa pessoa me inspirou, essa pessoa me motivou. Jesus está dizendo para o Pai: Pai, quanto aos santos que existem, que há na terra, o meu prazer está neles. Como o pastor falou, os não cumpridores da palavra de Deus se prejudicam a si mesmo, estão pecando contra Deus e contra si mesmo, estão errando o alvo, são os maiores prejudicados. Não estão remindo o tempo, não estão aproveitando, valorizando o privilégio da vida que Deus tem lhe concedido. E o Senhor vai dizer: quanto aos santos que há na terra, o meu prazer está neles. Eu tenho o prazer de estar na companhia deles. Eu tenho o prazer de ouvir o que sai da boca deles. Eu tenho o prazer de ver como se movimentam, como se comportam, como vivem. Pai, quanto aos santos que existem na terra, o meu prazer, eles são os notáveis, eles são os magníficos, eles são os nobres da terra. E o convite nesta noite, a provocação através desta palavra é provocar a mim e a você a não viver abaixo deste nível de ser notáveis, digno de nota, digno de honra, digno de reconhecimento, digno de apreciação. Eu poderia entrar na parte dos dirigentes, dedicados, trabalhadores, mas eu quero me ater aqui à questão vida, à questão ministério, à questão vida de santidade, vida de compromisso com o Senhor. Deus tem o prazer. Aqueles que honram a Deus, aqueles que amam a santidade de Deus, aqueles que querem agradar a Deus, os segredos de sua aliança, Ele faz questão de revelar a esses. Ele faz questão de abrir do seu bom tesouro. Aleluia. Eu costumo dizer o que diz Isaías capítulo 45, o que digo de Ciro, meu ungido: eu irei adiante dele, eu vou endireitar os caminhos tortuosos, eu vou quebrar as trancas, os ferrolhos, eu vou abrir as portas e vou introduzir Ciro ao encontro dos tesouros encobertos, guardados em lugares secretos. Um profeta anunciando algo acerca de um ímpio, de um imperador ímpio, que iria favorecer, cooperar com o propósito de Deus para Israel. Agora imagina o que Deus pode fazer por aqueles que são os notáveis santos da terra. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, são eles os nobres, os magníficos, maravilhosos, digno de atenção. Nós estamos vivendo dias em que tudo que se faz para o reino de Deus deve ter qualidade, sim.
Mas nós estamos vivendo uma inversão de valores. As pessoas que estão chamando a atenção são aqueles que estão usando ferramentas naturais. Pessoas que encenam um avivamento. Pessoas que encenam um movimento. Pessoas que não têm vida no altar, não têm vida consagrada. E elas estão como referências em nossa nação, chamado mundo gospel. Quantos que estão ocupando lugares de influência, de referência? E até os fiéis estão sendo enganados, estão tratando esses de notáveis, por causa da afinação da voz, por causa do arranjo do clipe, por causa da aparência, por causa do português. Tudo isso é necessário, mas não é isso que nos dá uma marca, não é isso que nos carimba. Não é a marca da igreja. A marca da igreja é a santidade. A marca da igreja é honrar a Deus independente das dificuldades. Olha o que disse o Senhor: quanto aos santos, eles são os notáveis. O meu prazer está neles. Eu tenho o prazer de estar com eles. Quantos que estão dizendo: eu me sinto tão distante de Deus? Parece que Deus visita a casa de todos os meus parentes, mas na minha casa Deus não vai. Ele atende a oração de todas as pessoas, mas a minha oração parece que não passa do teto. E a pergunta é: tens prazer na santidade de Deus? Tens o prazer nos mandamentos do Senhor? Te deleitas naquilo, na voz de Deus, em obedecer a Deus? Porque é muito fácil dizer: olha, eu queria tanto que Deus tivesse o prazer de me ouvir, o prazer de me responder, o prazer de abrir a porta para mim. Mas uma coisa é Ele ter o prazer em nós, mas isso é provocado quando o nosso prazer está nele. O salmista está dizendo: não possuo nenhum outro bem, somente a Ti, Senhor. O meu prazer está em Ti. Os meus olhos estão voltados para o Senhor. A minha alma, o meu espírito está totalmente rendido, entregue em adoração e obediência ao Senhor. E depois ele reconhece: e eu sei que somente assim eu vou desfrutar do prazer do Senhor. Provérbios 22 e o verso 29 diz assim: você conhece alguém que faz o seu trabalho com cuidado e perfeição? Pare e pense em alguém que naquilo que faz ele procura fazer com perfeição, com excelência. Em pouco tempo, diz o Salomão, seu trabalho será reconhecido e será chamado para trabalhar para o rei. Como foi Davi? Davi poderia muito bem menosprezar o serviço que seu pai lhe deu. Davi poderia muito bem dizer assim: mas são as poucas ovelhas, é o pior dos serviços. Eu também sou filho do mesmo sangue, tenho direito à herança, deveria estar sentado no melhor lugar da mesa, mas estou aqui vivendo no anonimato, no esquecimento, atrás das malhadas no campo. Mas a prova de que Davi fazia com excelência aquilo que o Senhor colocou em suas mãos do seu pai Jessé, ele não permitia que nenhum urso e nenhum leão tocasse naquilo que pertencia ao seu pai. E Salomão está dizendo, poderia estar falando do seu próprio pai, porque era uma referência para ele. Você conhece alguém? Você já parou para observar alguém que é dedicado, é perito, é habilidoso naquilo que faz? Quando vai pregar, ele faz com paixão, ele faz com entrega, ele dá o melhor de si. Quando vai lavar uma louça, quando vai dirigir um carro, dirigir uma empresa, quando vai cumprir a sua tarefa no seu local de trabalho, você percebe a marca da excelência. Você percebe que ele faz aquilo como se fosse algo de valor. Ele tem aquilo como algo de valor. Ele faz para honrar o Deus que ele serve. Você já observou um homem perito, um homem habilidoso no seu trabalho? Será promovido, diga assim, promovido em seu trabalho. Será promovido ao serviço real. Não vai trabalhar para gente obscura.
É Salomão, é Bíblia. Você já parou para observar um homem dedicado no seu trabalho? Ele não irá trabalhar, não vai trabalhar por muito tempo para homens obscuros, para homens inferior, para homens de baixa sorte. Alguém vai dizer assim: eu nasci sem sorte na vida, a sorte não sorriu para mim. Na casa de meu pai eu sou menos sortudo. A sorte nunca favorece, nunca peleja ao meu favor. E eu vou lhe dizer uma verdade para você: em Cristo Jesus, todos nós temos oportunidades. Compartilhe esta palavra. Em Cristo Jesus, todos nós desfrutamos de boa sorte, de um bom favor, de uma boa oportunidade. Todos nós, frutos do mesmo sangue, frutos do mesmo Calvário, frutos da mesma purificação, alcançados pelo mesmo presente de salvação. Ele não cobrou nada de nós, mas só que Deus é justo. Eu já falei em outras mensagens e vou repetir: o seu filho é seu herdeiro, mas enquanto menino não tem diferença nenhuma de um escravo. Ah, mas eu tenho um carro. Você não vai dar a chave do carro para o seu filho dirigir enquanto ele não foi o maior de idade. Ele é seu filho, é seu herdeiro, mas não tem diferença nenhuma de um escravo. Enquanto não se alcança maturidade espiritual, maturidade emocional, maturidade, o pai não libera herança. O pai não confia posições maiores. O pai não confia privilégios, autoridades, responsabilidades maiores. O que eu estou querendo dizer aqui: muitas das oportunidades nas quais nós entendemos pelo Espírito e pela fé, e ouvindo até mesmo as profecias, que sabemos que nascemos para elas, ainda não aconteceu, ainda não chegou, porque somos irresponsáveis até mesmo para as pequenas oportunidades. Se não formos fiéis no pouco, não tem sentido em Deus nos dar muito. Deus nos dá muito. Enquanto somos irresponsáveis com pouco, é desperdício. Mas Deus é justo, e Ele ama os seus filhos. Ele dá com propósito, Ele dá com sentido, com objetivo. Você pode dizer amém nesta noite? Então eu e você, em Cristo Jesus, desfrutamos da mesma sorte. A sorte sorriu para mim e para você quando Ele brilhou no alto da cruz e o seu sangue foi derramado no alto do madeiro. Já refúgio a glória eterna. A sorte brilhou para mim e para você. Se a gente decidir fazer a vontade de Deus, decidir viver em santidade, o prazer do Senhor vai estar em nós. E o que me chama a atenção é que as pessoas vão descobrir, vão desfrutar de um prazer em estar conosco. A santidade, ela não afasta as pessoas. Eu estou falando de uma santidade movida por adoração, por entrega, por transformação real e genuína. Eu não estou falando de religiosidade. Religiosidade afasta as pessoas. O religioso, ele diz que tudo é pecado, ele diz que tudo é do diabo, não explica nada, não entende, não tem profundidade. Ele é pesado, carrega um fardo. O religioso, ele afasta as pessoas, até mesmo num olhar, até mesmo numa palavra. Ele é seco, ele é bruto, é ignorante. Mas viver em santidade é viver separado para desfrutar da paixão de Deus, do amor de Deus, do compromisso com Ele. E quando a gente passa a viver em santidade, no processo de santidade, as pessoas, até quem não serve a Deus, vai ter que dizer: olha, eu ando tão mal, mas eu tenho o prazer de conversar com aquele crente. Quando eu falo com ele, me dá uma paz, irmã. Eu sinto uma alegria, eu sinto um negócio que queima dentro de mim. Quando eu converso com ele, eu entendo que não tem outro destino, tem que virar crente igual ele, porque eu preciso sentir o que ele sente, eu preciso viver o que ele está vivendo. O mundo começa a encontrar um prazer em nós. E como a igreja não está inspirando esse prazer no mundo, o mundo ainda se contenta com os prazeres de Luan Santana, com os prazeres desses shows mundanos, promíscuos, do carnaval e de outras coisas. O mundo precisa descobrir um prazer maior, é estar entre os notáveis da terra. O prazer de estar em comunhão com os santos, o prazer de desfrutar da comunhão da mesa do Cordeiro do Senhor,
O prazer de estar no meio daqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. O prazer de estar entre aqueles que oram, daqueles que incansavelmente querem fazer a obra de Deus. Jesus está dizendo para o Pai: eu tenho um prazer de estar com esses santos. E a pergunta é agora para mim e para você como cristão. Como disse o pastor Carlos na noite de ontem, ele falou: eu não consigo entender alguém que diz que nasceu de novo e ainda continua assistindo novela. Só pode sentir algum prazer em continuar assistindo, alguma emoção, algum sentimento, alguma adrenalina, uma vontade de repetir e ver até o fim. E não dá para dividir prazer entre o altar de Deus e o altar de Baal. O prazer deve estar no lugar certo, deve estar centralizado em Cristo. O prazer de Jesus é estar entre os santos notáveis da terra. O prazer de um crente que entendeu o Evangelho é estar entre os seus irmãos. É isso que o autor aos Hebreus ele vai escrever: olha, não seja como muitos que não frequentam, que abandonam a casa do Senhor, que rejeitam o pastoreio. Gente que já entendeu o Evangelho e continua sendo um peso nos ombros de um pastor. O meu prazer é estar no culto. Meu prazer é participar da Santa Ceia. Meu prazer é estar entre aqueles que ofertam, aqueles que investem em missões. O meu prazer é estar entre aqueles que oram incansavelmente. O meu prazer é estar naqueles que querem viver em santidade, em retidão. Eu tenho o prazer de estar. Mas e o meu parente que não vive em santidade? E os meus amigos do trabalho? O meu prazer não está neles, mas eu estou entre eles por um propósito. É por isso que Davi vai dizer: não se assente na roda dos escarnecedores. Não é ímpio escarnecendo, é crente escarnecendo. É crente que precisa viver em santidade, está murmurando, falando mal de pastor, falando mal da igreja, dando mau testemunho. Entre os ímpios, dentro da limitação, da possibilidade, estamos lá para levantar a bandeira do Evangelho. Estamos ali para fazer a diferença. Estamos ali para mostrar como um cristão se comporta, para que a nossa luz, a nossa lâmpada brilhe no meio das trevas. Você pode dizer amém? Mas o meu prazer não está naquela conversa com piada, naquela rodinha de palavras que não alegram o Senhor, envergonham o Evangelho. E se a gente não cuidar, a gente está dando risada, a gente vai junto, vai no embalo. Eu parece que vejo Deus olhando dali assim: meu filho, onde está o seu prazer? Você diz que gosta só de doce, mas te vejo misturado com um amargo. Você ainda não decidiu de que lado você quer estar. Aonde está o seu prazer? E disse aqui o Senhor: o meu prazer está entre os notáveis da terra, está entre os santos que há na terra. Quem será promovido? Quem será honrado? Quem será convocado pelo Rei de toda a terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores? Quem subirá ao tabernáculo do Senhor? Quem subirá? Quem será convocado pelo Rei? Aquele que é dedicado, aquele que é perito. Santidade é um desafio, mas com o tempo se torna uma facilidade. Porque não que seja simplório, mas você avança nela, você amadurece em santidade. Você não tem mais prazer no pecado, você não tem mais prazer, não tem mais graça. O pecado perdeu a graça para você, porque você colocou o seu prazer no lugar certo. O seu prazer está em Deus e entre os santos que existem na terra. Então, se eu e você declaramos pela fé que o nosso prazer está entre os notáveis da terra, se tem culto, não fique em casa, vem para a igreja. O meu prazer está entre os santos, entre os homens de Deus. Mas ele tem defeito igual eu, sujeito às mesmas falhas do que eu.
mas ele é santo, porque foi santificado pelos méritos de Jesus, e está buscando mais santidade. Então eu quero estar perto dele, eu quero caminhar com ele. Jesus está dizendo que o prazer dele está em meio à dor, em meio ao sofrimento, meu irmão, em meio às suas crises financeiras. Ficar em casa preocupado, pensando, não vai resolver. Vem para o culto, vem para a oração, vem para a campanha e diga: Deus, o meu prazer é estar aqui, diante do teu altar, entre os meus irmãos que estão passando lutas, quem sabe parecidas do que as minhas, ou até piores do que as minhas, mas nós estamos aqui, e o meu prazer é estar diante de ti. Aí você vai dizer como Jesus: guarda-me, ó Senhor, eu sou a tua propriedade, eu pertenço a ti, em ti eu me refugio. Você está em crise financeira? Não se refugie na crise, se refugie em Deus, porque Ele vai te ensinar, vai te ajudar, Ele vai abrir a porta e vai resolver a crise. Mas há problema no meu casamento, não se refugie no problema. Não fique, pensando, concentrado, ocupe a sua mente com as promessas de Deus, em adoração, e Deus vai pelejar ao seu favor, e vai salvar a sua casa, vai salvar a sua família, Ele vai cumprir as promessas que Ele fez ao seu favor. Fique de pé, por favor. Aleluia. Lamar Shura canta, Lamassúria. Viste o homem diligente no seu trabalho, perante reis será posto, e não permanecerá entre aos inferior, aos de baixa sorte, aos de pessoas obscuras. Se a luz de Cristo que está em nós não está brilhando, alguma coisa está errada. Feche os seus olhos. Kamai deri andelei chomende comanduria calamassuri andalai. Amai duige fore cantuide cantoro manchoro secandalamache. Somente será convocado para estar entre o Rei de todos os reis, Senhor de todos os senhores, aqueles que se decidiram ser dedicados, diligente no trabalho de santidade, serão convocados pelo Rei. A trombeta vai tocar a qualquer momento, e Ele vai convocar os seus para se apresentar e estar com Ele para sempre. Será promovido. Enoque andou com Deus, e Deus o promoveu, Deus o arrebatou. Ele estava embaixo entre os homens, e Deus o promoveu para estar entre os anjos. Deus quer promover você espiritualmente, Deus quer promover você financeiramente, Deus quer promover você emocionalmente, quer promover você ministerialmente. Mas isso é com trabalho, é com dedicação, é com paixão, é com o joelho dobrado. Ele não é o seu último recurso, Ele não é a sua segunda opção, Ele não é o seu plano B. Ele é o nosso bem maior. Somente nele precisamos nos refugiar. Não barganhe com Deus, não coloque Deus em segundo plano. Ele é o Senhor de toda a terra, Ele está sentado em um alto e sublime trono, Ele não deu o seu lugar para ninguém. Alguém pode pensar que o diabo tomou o governo de tudo. Ele pode ser o Deus desse século, mas Ele não é o Deus da igreja. Ele não é Senhor sobre sua casa. Você é filho de Deus, você serve a Deus, e quem manda na sua vida é o Deus Todo-Poderoso, o dono do ouro e de toda a prata. Eu estava em um lanche, e eu fiz uma ironia, mas com propósito. Foi algo que veio no meu coração e disse assim: alguém pode pensar, por que algumas coisas não estão acontecendo? Será que Deus pegou Covid? Será que Deus está em isolamento? 15 dias, 7 dias.
Deus não pode descer do céu, Deus está de porta fechada. Deus não pode entrar na minha casa, Deus não pode me abraçar, Deus não pode me tocar. Deus está em isolamento. Deus não está em isolamento, porque Ele não fica doente, Ele não pega gripe, Ele não tem problemas. Ele é o Criador, é médico dos médicos e Senhor por excelência. Alguém pode pensar que Deus está em isolamento, porque no meio desta pandemia, onde está Deus? A morte bateu na minha porta, o sofrimento assolou a minha casa. Onde está Deus? Ele tem respostas que às vezes a gente não entende, ou algumas respostas que a gente não quer ouvir, mas Ele não perdeu o controle. O que Ele permitiu, Ele trabalhou, Ele te ama, apesar de todas essas coisas. Ele não está em isolamento. Nós, seres humanos, por necessidade sanitária, saúde, a gente procura obedecer, mas Deus está liberado. Ninguém impede Deus de sair de sua casa para entrar em nosso lar e tocar em nossa saúde. A gente não pode pegar muito na mão, não pode se abraçar. Deus está abraçando você agora, onde você está. Eu converso com alguém que está com a porta fechada, eu converso com alguém que está isolado dos filhos, alguém que está em quarentena. Eu digo para você: Deus entra onde você está, porque Deus não está em isolamento. Ele te cura nesta hora, Ele abre a porta e você não vai perecer financeiramente no meio dessa situação. O que vai ser da minha empresa? O que vai ser da minha loja? Fecharam as portas, que eu tenho que cumprir o isolamento e a quarentena. Mas Deus não está em quarentena. Deus vai terminar a pandemia, pode começar outra, mas Ele continua sendo dono do ouro e da prata. Deus não tem prejuízos. E eu te pergunto nesta noite: onde está o seu prazer? Cuja vida o prazer do Senhor está. Ele promove, Ele abre as portas, Ele opera milagres, os céus favorecem, Ele dá ordem aos seus anjos para lutar ao teu respeito. Bendito seja Deus. Imagino agora anjos com salvas de ouro recolhendo as lágrimas de muitos idosos, homens e mulheres que estão chorando, pais de família preocupados, a despensa vazia. Eu posso falar para você: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Os seus filhos não vão continuar chorando, o seu casamento não vai continuar do mesmo jeito. Eu termino com esse testemunho. Meu sogro, pastor Vilmar, pediu para mim, apareceu uma oportunidade de comprar uma Honda, o mesmo serviço que eu trabalho. E ele ligou para mim, pediu orientação. Eu conversei com ele em Juti, disse: pode comprar. Era 3 mil que valia. Tinha 40 e poucos clientes, a R$50 cada cliente. E eu ensinei, orientei ele, disse: pode comprar. E o rapaz queria ir embora da cidade, deu um problema com a mulher dele, queria ir embora da cidade, precisava do dinheiro. Meu sogro comprou em 2 parcelas, dividido. O próprio serviço pagou. Ficou 6, 7 meses trabalhando. Aí ele colocou por bondade uma pessoa dentro de casa, um estrangeiro, e deu comida para ele comer. Ajudou ele, deu emprego. Confiou naquela pessoa e foi viajar, tirar uns dias de passeio, porque meu sogro tem 56 anos, 60 anos. E o filho ligou para ele e falou: pai, o indivíduo pegou a moto e desapareceu. A gente postou no Facebook e até agora a moto não foi encontrada, foi roubada. Aquilo gerou uma tristeza no coração do meu sogro. Ele já é de idade, então ficar fazendo o mesmo serviço que eu faço de moto é mais cansativo. Para mim é, mas para ele muito mais. Então ele sempre colocava alguém, ganhava um pouco menos, mas alguém fazia o serviço. E ele plantou, ele honrou, ele fez o trabalho social, ele cuidou daquele estrangeiro, daquele refugiado, que não é brasileiro. Daí passou um dia, ele ligou para mim e falou assim: Kleber, eu fui trabalhar à noite com muita dor, estou cansado, estou muito triste, eu vou cancelar os clientes, eu vou avisar que não vou fazer mais, não vou mais prestar esse serviço. Só me deu prejuízo, a moto que foi roubada e o dinheiro que eu paguei. E na verdade ele ganhou, porque todos esses meses na pandemia continuou lucrando, não perdeu cliente, aumentou a quantidade de cliente. Aí ele me falou tudo isso, e eu sei que ele é um homem de negócios. O pastor, já falei para o pastor, ele é um homem, um gaúcho do negócio, tem facilidade de negociar. Eu falei para ele, falei: meu sogro, pastor Vilmar, eu não vou querer, como diz o povo ditado, ensinar o padre a rezar missa. Eu vou ensinar o senhor a fazer negócio? Não tem sentido, eu sou novo, estou começando agora.
O Senhor tem o dom de ganhar dinheiro, o dom de negociar. Se o Senhor não quer mais trabalhar com isso, tudo bem, mas no prejuízo não vai ficar. E antes de terminar o ano, o Senhor não vai terminar no vermelho, vai terminar no verde, com dinheiro sobrando no caixa. Eu liberei uma palavra e disse assim: espera, Deus vai colocar um comprador para o Senhor, e o Senhor vai vender ela muito bem. Aí eu falei para ele, de uma pessoa em Naviraí, com 150 clientes, vendeu por 16 mil reais. E eu falei para ele, passou um dia, uma noite ele trabalhou ainda, cansado, com dor. No outro dia ele me ligou. Ele falou assim: eu vi lá, você ganhou os presentes, uma família foi na sua casa, deu sapato, que bênção, Deus te honrou. Eu vou contar a minha bênção para você. Ele disse: conta. Ele mandou o áudio. Deus preparou um comprador, vendia a Honda por 16 mil reais. O diabo levou a moto dele para tentar trazer murmuração. Às vezes Deus permite algumas coisas para ver a intensidade, posto em pressão, para ver aonde está o nosso coração, nossa motivação. E eu falei para ele: guarda o coração, Deus vai honrar. Vendeu por 10 mil em dinheiro e 6 mil parcelados em parcelas de R$1.000. Você pode dar um glória a Deus? Deus cuida. E pensa num homem que é fiel para honrar profeta, dizimista. A minha moto foi ele que me deu, me abençoou a minha vida quando eu estava pastoreando. E eu creio que Deus vai honrar você. Feche os seus olhos, eu vou estar orando. Copo de água, por favor. Isso. Converse com Deus nesse momento. Nós vamos orar por você. Compartilhe esta palavra de onde você é. Isso. Diga para Deus: o meu prazer não está entre os murmuradores. Meu prazer não está na roda do escarnecedor. Meu prazer não está na ofensa, não está na calúnia, não está na fofoca, não está na divisão. Muito obrigado, pastor. O meu prazer não está entre os fofoqueiros. Diga para Deus: Deus, eu posso ter a dificuldade, a falha que eu tenho, mas eu reconheço. Meu prazer não está em ficar do jeito que eu estou. Eu quero mudança. Eu quero viver em santidade. Eu sei que eu preciso agradar ao Senhor. Eu sei que do jeito que está eu estou abaixo do nível, estou abaixo do padrão estabelecido. Eu sei que do jeito que eu estou, nunca vou viver o que o Senhor tem para a minha vida, porque o Senhor é organizado, o Senhor é justo. O Senhor honra aqueles que te honram. Converse com Deus. Diga assim: Senhor, eu sei que o Senhor me chamou para a obra. Eu sei que o Senhor me chamou, o Senhor me deu dom, me deu vocação. Eu sei que eu já até atuei, fui mais intenso, mais dedicado. Mas veio o tempo, veio a canseira, veio a murmuração, veio o desânimo. Eu comecei a olhar para a maldade do homem, para os defeitos das pessoas, para a ingratidão das pessoas, e eu fui deixando de lado. E eu decidi cuidar só da minha vida, viver a minha vida. Cada um cuida da sua. E eu parei de viver o propósito. Converse com Deus, cada um na sua realidade. Diga a Deus: o meu prazer não está em ficar do jeito que eu estou. Alguém vai dizer assim: Senhor, eu não estou em pecado, mas eu estou desanimado. Eu não estou em pecado, mas eu estou chateado, estou entristecido. Eu não estou em pecado, mas já não tenho nem prazer no culto, não consigo mais orar. Eu tinha tanto prazer em dobrar o joelho em 5 minutos, que 15 minutos, 1 hora, aí não tinha dificuldade, 2 horas, eu tinha mais prazer em te servir. Aí vem os tempos, mudou a cultura, mudou o estilo, mudou o ritmo da igreja, das pessoas, e eu coloquei a culpa em todas essas coisas, e eu é que parei, não foram as pessoas. Eu é que decidi ficar diferente, eu decidi parar. Meu prazer, Senhor, deve estar em Ti. Eu vou dizer para o Senhor que meu prazer não está nessas músicas que cantam hoje, mas aquelas que a gente cantava, e nem eu canto mais. Como quero cobrar das pessoas que cantem aquelas músicas? Tantas coisas, tantas desculpas, tantas discriminações, tantos preconceitos. Mas eu quero ter um prazer em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por esse homem, por esta mulher. Eu oro por esse refugiado que se refugiou em Ti, Senhor. Oh, a farinha da panela não vai acabar, e nem o azeite da botija.
O salmista diz: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi nenhum justo perecer e nem sua descendência mendigar o pão. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor é o dono, o Senhor é o Senhor, o Senhor é rei, o Senhor é um pai que conhece a necessidade dos seus filhos. Eu estou orando por pessoas, Pai, por vidas que reconhecem que precisam viver, Pai, decidir fazer a vontade do Senhor de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais profunda, mas não consegue. Mas pelo Teu Espírito, Senhor, traz renovo. Recebe renovo agora, recebe motivação, recebe agora restauração, recebe libertação de tudo aquilo que te amarra e te impede. Eu profetizo agora um novo tempo, um tempo de glória, um tempo de serviço, um tempo de santidade, um tempo de adoração. E quem te viu e quem te vê, quem te viu vai dizer: olha como está diferente. Senhor, ó Pai, o Senhor nos chamou para ser magnífico, para ser nobre, para ser digno de nota, digno de apreciação. Homens nos quais param o trânsito, homens nos quais chamam a atenção dos vizinhos e amigos para dizer: olha, muitas pessoas fazem essas coisas, mas ele faz diferente. Muita gente prega, mas quando ele prega dá gosto de ouvir. Muita gente faz esse serviço, mas quando esse crente faz é diferente. Senhor, nós, Pai, Teus filhos, o Senhor nos chamou para fazer a diferença no meio de uma geração corrompida. Ajuda-nos, ó Pai, socorre-nos, guarda-nos, ó Deus, no meio desta situação, no meio desses dias. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança. Compartilhe esta palavra, aplauda o Senhor Jesus. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória.